Boa noite, amigos, boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma transmissão do nosso programa Parábolas e Ensinos de Jesus, inspirado na grande obra de Kai Bar Schutel, nosso inspirador e nosso protetor também dessa transmissão. Hoje estamos no dia 17 de março de 2021, 8 horas da noite. Sejam todos bem-vindos, obrigado pela presença. É com muita gratidão, com muita satisfação que a gente abre mais essa noite de estudos e que tenhamos muita energia, muita iluminação, muita proteção de nossos irmãos, nossos mentores do plano espiritual, que estejam conosco, com você em casa, com sua família, que nos tragam inspiração nessa noite, nos tragam corações abertos e uma grande participação de todos, para que todos possam se sentir bem entre amigos. Aqui estamos entre amigos. Então, as perguntas são bem-vindas, os comentários são bem-vindos. A gente gosta muito que as pessoas se manifestem. Hoje estamos num programa especial, uma parábola novamente especial. Eu já falei isso todas as vezes, porque todas são especiais realmente. E ela é uma parábola muito bonita, de grandes ensinamentos, que nós temos dois grandes parceiros, companheiros, irmãos, que vão participar conosco, que é o Sandro Freire e o Marcos Cuba, dois já conhecidos de diversos de vocês. Então, boa noite, realmente, espero que essa transmissão nos traga uma paz, uma alegria e contribua para que a nossa semana seja melhor, para que a nossa semana seja mais preenchida de carinho, amor, respeito e fraternidade, lealdade, que nos diz a parábola, disponibilidade, pois a parábola que nós vamos comentar hoje é a parábola que foi dita por Cristo numa situação que Lucas descreve, a parábola do amigo importuno, ou inoportuno, também dita, né? Nós colocamos as duas versões, mas é mais como importuno, de importunar. Ela é muito profunda, gente. A gente, quando lê, dá a impressão que é um textinho, assim, que não nos leva a muita reflexão, mas no momento em que a gente vê os comentários de Kai Bar, a gente fica realmente pensando muito. E outra coisa que nos faz pensar muito é essa vinheta do IDEAC, né, gente? Essa vinheta de abertura. Você já viu o tanto de programas que o IDEAC produz, o conteúdo do Instituto de Difusão Espírita Allan Kardec? Parabéns a todos, parabéns ao IDEAC como um todo, porque eu, particularmente, cada vez que eu abro o programa e vejo a vinheta, eu falo, nossa, eu queria ter tempo para assistir todas essas transmissões. Cada transmissão, cada título interessante, com certeza todos têm muito conteúdo a oferecer. Então, você que está assistindo a gente no YouTube, depois, você que está ao vivo, depois dê uma olhada de novo. Você que está nos assistindo numa hora posterior, ou num outro dia, onde nós já gravamos, hoje é dia 17 de março, volte na vinheta e dê uma olhada aqui, riqueza. Procure saber, entre no site do IDEAC, dê seu like, e também na Rádio Espírita Esperança, precisa se inscrever de novo, pois tivemos um problema no canal de número 1, e os nossos amigos, o Júnior, o Maxwell, o Gutenberg, pediram para divulgar, para que novamente você se inscreva no canal de número 2, que é dentro desse link do YouTube ao qual estamos transmitindo hoje. Falando nisso, agradecemos a todas as parceiras, todos os estados que estamos transmitindo, as pessoas que nos veem em outros países, inclusive, se manifestem. Essas coisas trazem um benefício a todos. É muito legal saber que uma pessoa que está longe de você está assistindo a mesma coisa e vibrando na mesma frequência, aprendendo os mesmos ensinamentos, ouvindo o que Cristo disse, pois afinal de contas é um eco que tem 2021 anos. Pensa nisso, foi escrito há mais de 2000 anos e nós estamos ressoando e ecoando esse ensinamento e aprendendo, trazendo pessoas, outros amigos como Rafael Papa e outros fizeram também os estudos das parábolas e não vão acabar nunca. Então imaginem que beleza isso, quando nos reunimos, estamos vibrando na mesma energia, estamos aprendendo e caminhando para os mesmos ensinamentos. Isso é sensacional. E aqui, vamos lá então. Então, quem que está falando aqui boa noite para a gente hoje? Vamos aí colocar nossa amiga Fernanda Linhares, boa noite a todos, ao canal Palestrante da Noite, aos Palestrantes da Noite, Marcos Cuba e Sandro Freire, né? Temos aqui diversas pessoas, a Silvia, o Floriano, Maria Aparecida, boa noite, falando de Taubaté também, a Marilda, gente boníssima, gente amiga, gente carinhosa, gente dedicada, a Lu, minha irmã. Lu, boa noite, beijo para você.
Então, bastante gente aqui nos acompanhando, eu agradeço e fico muito contente para que todos estejam. O grande Tiago Prates, que foi o nosso amigo da última parábola aí do Bom Samaritano, nos trouxe grandes ensinamentos. Muito obrigado pela presença, Tiago. É sempre um prazer tê-lo conosco. Solange, que vai participar também. Solange deu ok para gente. A Solange aí está, a Claudinha aí de Paraty, né, Cláudia, se não me engano? A Márcia de São Paulo, a Roseli Freire. Boa noite, gente. Muito gostoso estar com vocês, viu? Aqui a minha comadre, a Lu Fernandes, né? Tem muita gente boa, muito bom. Fico muito feliz, muito carinho, me sinto honrado com a presença de vocês de verdade. Mas vamos lá, vamos então acrescentar mais brilho a essa apresentação, a esse contexto, a essa entrada. Esse é nosso amigo Sandro e também outra pessoa maravilhosa, aí o Cuba, grande Marcos Cuba, que nos acompanha desde o primeiro programa, foi das pessoas que nos apoiam, junto com o Davi Lisenberg, junto com o Orson de Matão, a Paula Guimarães, também são pessoas maravilhosas que vêm nessa trajetória e participam muito, assim como na Casa Eurípides, que por enquanto, para a gente aqui, está só virtual. Talvez para você, na sua cidade, tenha alguma casa que esteja patrocinando e fazendo alguma atividade física presencial, sempre com os cuidados, pois a gente está passando por uma fase bastante delicada ainda, né? Estamos nessa onda muito intensa, muitas perdas, a gente tem comentado aqui, e que isso possa nos trazer ensinamentos, porque dor está nos trazendo com certeza. E através da dor e do sofrimento, essa ressignificação precisa ser feita, pois estamos aqui para aprender, né? Então vamos primeiro liberar o microfone do nosso amigo Sandro Freire. Sandro, boa noite, obrigado pela colaboração. Tudo bem com você? Boa noite, Walter. Boa noite, amigos e amigas. É indizível a alegria de estar aqui com vocês nesse momento de compartilhamento do Evangelho. E, com certeza, essa noite a gente vai poder compartilhar muita coisa boa em torno dessa parábola, porque é muito ensinamento, muita coisa para a gente refletir. E tenho certeza que o Cuba, você e todo mundo que está junto com a gente aí, que vai participar, interagir conosco, vai ajudar a fazer essa noite uma noite de aprendizado, de conhecimento, de crescimento, que é sempre o que nós buscamos em nossas reuniões, né? Até aproveitar o ensejo para dizer, eu estava acompanhando sua fala na segunda-feira no programa que você participou, e eu fiquei bastante sensibilizado quando você contou do seu roteiro de host a apresentador, de como você foi envolvido pelo trabalho espiritual, usando as suas possibilidades de atuação e como que você foi sendo preparado em meio ao próprio trabalho, né? Muito gratificante ver isso, né? Ver como que você vem crescendo nessa tarefa aí de divulgação do Espiritismo através das possibilidades virtuais, né? Muito legal, muito bom ver isso e participar também. Que bom, Sandro, agradeço aí a sua lembrança. Realmente, eu acho que alguma coisa, algum botão foi ligado a partir da pandemia, porque a espiritualidade resolveu trazer um trabalho incessante para mim de lá para cá e eu agradeço a Deus essa oportunidade de estudar, a oportunidade de evoluir e a gente sempre está tendo novos ensinamentos. Isso realmente nos faz maiores, com certeza, né? Muito obrigado. Que isso sirva de estímulo para que a gente possa continuar nesse caminho reto e trazendo para as pessoas essas parábolas e sempre que possível a gente poder trazer uma contribuição, porque a ideia é a prática, né, Sandro e Cuba? A gente sabe que a ideia é que as pessoas possam tirar ensinamentos, né? Um abraço aí, boa noite a Joyce, grande beijo, Joyce, ao Marcos, nossos grandes companheiros aí também da casa. E esses ensinamentos têm que ser passados para frente, né? Então, com certeza, no momento em que a gente está aqui, não sou eu que estou falando, eu estou sendo inspirado, e com certeza isso acontece, não tenho a menor dúvida. Então, eu não tenho problemas de falar que eu fico contente de estar participando por causa disso, por ter essa oportunidade. Quantas dívidas e resgates, já que está me sendo oferecido pagar apenas 1/100º da minha dívida, e com esse valor eu estou quitando mais. Eu acho que isso é muito importante levando para as pessoas. Mas, Cuba, e você?
Você também é uma pessoa maravilhosa, a gente agradece muito sua presença, a sua fala sempre nos enaltece, a sua presença nos enobrece, o seu carinho nos acrescenta, e sempre o seu conhecimento é muito bem-vindo, quando, ainda mais na tangente de um tema como esse, né, da amizade, da fraternidade, da cumplicidade e da lealdade aos amigos, né? Isso é um tema muito importante, eu sei que você gosta muito disso. Boa noite, obrigado, viu, Cuba, da sua participação. Boa noite a todos. Nossa, é um prazer estar aqui, ainda mais com o Sandro, querido, né? Hoje trazendo essa reflexão maravilhosa. Gente, é um texto maravilhoso. O Walter daqui a pouco vai ler para a gente, né? É um texto formidável. As reflexões que o Sandro vai trazer hoje, eu tenho certeza que vai dar uma inspiração para todos nós, nesse momento onde a gente às vezes deixa cair um pouco aquela tristeza em função de tanta coisa que a gente às vezes deixa se dominar, né? É muito lindo o texto, eu não vou ficar falando, né, porque daqui a pouco a gente comenta um pouco sobre isso, mas o Walter estava pensando nisso que o Sandro estava falando, em relação a todo mundo se reinventar, né? Você se reinventou nessa quarentena, né? Então, ou melhor, na pandemia. Tudo começou na quarentena, a gente acreditando, vai ser pouco tempo, daqui a pouco a gente volta e tal. Nada, a gente estava sendo preparado com um grande trabalho, e longo trabalho, e você iniciou esse trabalho na transmissão. E é legal que todo mundo se jogou como barro, né? Nós, um bando de barro, a gente se jogou, e daí a espiritualidade fez o papel do oleiro e foi ali, foi moldando, foi fazendo, um aprendendo a mexer no Zoom, um aprendendo a mexer com o microfone, outro mexendo com arte, depois daqui a pouco tem 2, 3 hosts aí comandando. Então daí a gente percebe que todos nós fomos trabalhados e forjados, e continuaremos. Porque eu acho que mesmo depois dessa pandemia, nós vamos continuar um pezinho no presencial e um pé também no virtual. Como que a gente vai fazer com esses amigos que nós estamos conquistando aí, né, o Walter, de vários pontos, né, o Sandro? Tem gente de tudo quanto é lugar. Então, nós vamos ter que continuar mesmo, quando a gente voltar para as nossas atividades no presencial, a gente continuar aí batendo um papo também com esse povo maravilhoso do virtual. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de contribuir com a lição de hoje, tá bom? Um abraço a todos aí, sejam todos bem-vindos. Estou vendo uns nomes conhecidos aqui no chat. Maravilhoso, isso dá uma força pra gente, né? Família sempre unida. Beleza, Walter, é contigo, querido. É isso, Cuba, é isso mesmo. Você falou um termo-chave, hein? A família sempre unida. A família espiritual não é simplesmente uma ideia dentro dos livros de Kardec, né? A família espiritual é aquilo a qual nós pertencemos. Falamos sobre isso esses dias. Realmente a família é uma coisa que trazemos junto, e a reencarnação está diretamente ligada a isso, pois temos as nossas provas e expiações, temos as nossas provas em conjunto, temos as famílias carnais, os amigos do trabalho e etc., muitas outros comprometimentos, mas vamos colocar mais alguns boa noites aqui, gente. Olha aqui, ó. A tempestade está provocando a germinação da redivulgação espírita. É isso, Marilda? Marilda também vai participar daqui uns dias aí. Exatamente, eu gostei do porque não é a primeira vez, a divulgação vem acontecendo, agora a gente está potencializando isso, né? E, Lu, pode deixar, a gente não vai abandonar vocês não, viu? A gente com certeza vai manter, sempre teremos uma atividade, mesmo que volte presencialmente, a gente vai manter por aqui, em todas as cidades. Olha lá, a gente está aqui em Pindamonhangaba, e olha o pessoal de Aracaju presente também, de diversos outros lugares, eu tenho certeza que estão. E aí o pessoal falando do Cuba, o Marcos Maria também comentando. É isso, mas esse pezinho virtual nunca mais vai acabar, gente. Isso veio para que fosse evoluída a nossa capacidade de divulgação, esse espargir do conhecimento, e ele deu um salto quântico realmente durante esse ano. A gente vai ter muita coisa para falar, muita coisa difícil mesmo, eu repito, mas a gente não consegue retirar o sumo de um limão sem espremê-lo, né? Então a gente precisa ser espremido para que as coisas aconteçam. E durante essa expressão da fruta, a gente acaba causando algumas lesões, alguns machucados. Esses machucados podem demorar bastante tempo para serem resolvidos, a gente tem certeza disso. Mas vamos tirar então essa limonada. Vamos colocar um pouquinho de açúcar então e transformar esse sumo numa coisa mais doce, mais bem aproveitável.
certo? Para a gente poder ter sempre otimismo e de enxergar o lado bom dessas coisas, né? Gente, mas eu estou falando muito hoje, a gente tem 2 grandes oradores e um grande texto a ser explorado. Vamos lá, então, para que a gente não fique apenas aqui na retórica, nós vamos ler aí para vocês, então, a parábola, e em seguida a gente vai ler o comentário do nosso amigo Caibar. Vamos lá, então. Parábola do amigo importuno. Então, Cristo disse o seguinte, em Lucas: se um de vós tiverdes um amigo, e fordes procurá-lo à meia-noite, e lhe disserdes: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu acaba de chegar à minha casa de uma viagem, e nada tenho para lhe oferecer. E se do interior o outro responder: não me incomodes, a porta está fechada, eu e meus filhos estamos deitados, não posso levantar-me para te dar. Eu vos digo, embora não se queira levantar para lhe dar, por ser seu amigo, ao menos por causa de sua importunação, se levantará e lhe dará quantos pães precisar. Palavras do Mestre. E eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, acha. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. Qual de vós é o pai que, se o filho pedir um peixe, lhe dará em vez de um peixe uma serpente? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial, que dará um bom espírito aos que lhe pedirem. Lucas 11, de 5 a 13. Muito forte, né? Bom, então o nosso querido carinhoso Caibar nos diz o seguinte, palavras de Caibar Schutel. Na terra vê-se muita maldade, mas ao lado desta distinguem-se muitas ações nobres e generosas, principalmente entre amigos, cujos sentimentos e aptidões constituem laços de união e de simpatia. O homem pode não ser bom para com um adversário, um inimigo, um desconhecido, mas, quando se trata de um amigo, mesmo dessa amizade que o mundo conhece, sem falar da amizade verdadeira, que é a coisa rara nesta terra de enganos e aparências, quando se trata de um amigo ou de um conhecido que nos seja simpático, estamos prontos a servi-lo, seja de dia, seja de noite, seja por ser amigo, seja para não sermos importunados. De modo que, se um amigo bate à nossa porta à meia-noite para nos pedir 3 pães, e se temos os 3 pães, levantamo-nos, servimos ao amigo e voltamos para o nosso leito, para que não aconteça de ficar o amigo a bater por meia hora à nossa porta e a repetir por 10 ou 20 vezes o pedido de 3 pães, perturbando o sono e a tranquilidade de nossa família. Com esta alegoria, quis mostrar-nos Jesus a necessidade da prece, embora repetidas vezes e a qualquer hora. Fez-nos ver assim que, sendo Deus todo solícito para com suas criaturas, obrará com mais presteza, provendo-nos do que é bom em qualquer lugar em que estejamos e a qualquer momento em que lhe dirijamos o nosso apelo. Sendo a bondade divina infinitamente superior à bondade de qualquer de nossos amigos, se contamos com a resposta favorável destes nas nossas necessidades, claro está que, se crermos em Deus, com mais forte razão, deveremos crer na sua bondade e na sua misericórdia. Jesus, para melhor exaltar a imaginação de seus discípulos e fazer-lhes compreender a ação da prece, após haver ensinado o modo de orar, julgou de bom alvitre fazer a exposição da parábola, começando a comparação com os amigos e concluindo-as com os pães. Então, olhem só, gente. Olhem que beleza de comentário de Caibar, seguido de uma parábola fantástica, né? Então, sem mais delongas e sem demorar muito, vamos passar para o Sandro, nosso amigo, que vai nos acrescentar muita coisa, com certeza. Sandro, com sua clareza de explicações, a gente vai ouvi-lo agora. Sandro, a palavra é sua, ficamos muito contentes em ouvi-lo. Muito obrigado por participar. Fique com Deus e seja muito inspirado.
Obrigado, Walter. Então, meus amigos, temos para nossa apreciação essa noite, né, essa parábola muito rica, muito cheia de oportunidades de aprendizado, e existem questões, as mais diversas, que a gente pode estar abordando com essa questão da parábola do amigo inoportuno, ou importuno, né, que ficou, a gente usa mais o termo inoportuno do que importuno, né, mas vamos ficar com aquilo que está no título, né. Hoje, para vocês terem uma ideia de como esse texto é rico, a gente vai falar, mesmo que seja en passant, sobre confiança, sobre fé, sobre evolução, sobre progresso, empoderamento, mas o foco principal dessa parábola que a gente encontra em Lucas é a oração. E um pouco antes desse trecho, a gente tem, em Lucas 11, Jesus orando em certo lugar, sendo procurado pelos discípulos, né? E os discípulos, então, indagam a Jesus, falando para ele: mestre, poderia nos ensinar como orar, como fez João Batista com os seus discípulos? E então Jesus, sendo abordado pelos seus discípulos a respeito da prece, ele apresenta aos seus discípulos o Pai Nosso. E em Lucas, diferente do que a gente encontra lá em Mateus, e coloca, então, a parábola do amigo importuno, né, para falar para nós, para ensinar aos discípulos e a toda a humanidade sobre a amorosidade permanente do Pai da vida, né, para atender com os seus recursos divinos as nossas solicitações. Os discípulos de Jesus, eles eram, como a gente sabe, pessoas simples, pescadores, agricultores da terra, com exceção de Mateus, né, que tinha um pouco mais de instrução. Todos os discípulos eram pessoas muito simples, alguns não tinham nem conhecimento, não tinham leitura mesmo. E eles, no contato com Jesus diário, durante a missão amorosa do Mestre Nazareno, eles se impressionaram demasiadamente com a quantidade de vezes que Jesus recorria à prece. Para todos os momentos importantes do dia, Jesus se beneficiava do recurso da oração. Então, não é à toa que eles procuraram o Mestre para pedir orientação de como orar, né? Então, eles gostariam de saber se Jesus teria algum tipo de fórmula mágica no contato com o Criador, né, para entender, para eles conseguirem, né, adentrar ao plano dos recursos incríveis que Jesus tinha, de cura, de fala, aquele magnetismo incrível de Jesus que cativava a maioria das pessoas, né? Mas Jesus, conhecendo a intimidade daquelas pessoas, né, que antes de tudo eles se julgavam impuros, maus, indignos até de fazer uma oração com o poder que Jesus apresentava. Então, eles se apresentaram a Jesus de uma forma um pouco tímida, um pouco receosa, como muitas vezes alguns de nós se apresentam na hora de orar. Às vezes você passa aquele dia, quem de nós já não passou aquele dia que você
fez tanta coisa errada, pensou tanta coisa errada, aquele dia que a gente está infeliz, pensamento totalmente desintonizado, a gente se encontra irritado, aí termina o dia, você vai analisar, fala, meu Deus, mas eu fiz tanta coisa errada que eu tenho até vergonha de fazer prece, sabe? Então, às vezes, quem de nós não, né? Então, mas faz parte, mas Jesus, então, aproveitou a oração do Pai Nosso que ele estava compartilhando com os discípulos para trazer para eles um reforço, né? Quando ele diz para eles da importância de se pedir, de se buscar e de se bater, que é usar todos os recursos que o ser humano tem para que a nossa rogativa, para que os nossos desejos sejam atendidos pelo Pai da vida. Né? Então, eu até perguntaria para vocês, para a gente refletir, qual seria a eficácia da prece? Que tipo de prece tem mais valor? Preces com palavras bonitas, uma simples vibração, prece decorada, a prece precisa ser dita em voz alta, ela pode ser apenas pensada, né? Que tipo de prece? O que nos ensina o Espiritismo? E antes de qualquer coisa, o que nos traz Jesus, além do Pai Nosso, a respeito dessa ligação que o ser humano tem com o Criador da vida através da oração? Em Mateus 6, Jesus, conversando com os discípulos e com toda a humanidade, porque quando ele conversa com os discípulos, ou quando ele está fazendo a sua pregação, fazia a sua pregação pública, na verdade o ensinamento é o mesmo, é para todos nós, em todos os momentos da nossa jornada espiritual. As palavras de Jesus, elas são um grande refúgio, uma grande oportunidade de crescimento espiritual, de entendimento para nós. Mas Jesus dizia, quando fordes orar, entrai na intimidade do seu aposento, na sua intimidade pessoal, do seu aposento, dentro de si mesmo, e lá, na intimidade do seu aposento, em segredo, conversa com Deus, porque ele vai, então, atender as suas rogativas e vai te reconfortar com a resposta daquilo que procuras, né? E aí, nesse mesmo texto, nos versículos seguintes, ele fala para a gente não usar, não fazer como gentios, que se expõem, que usam palavras repetidas, palavras decoradas, que julgam que a eficácia da prece está na quantidade de palavras e que usam de disposição pública da prece para poder se promover. Então, a prece é uma conversa entre Criador e criatura, entre Deus e nós. Algumas vezes entre nós e os mensageiros de Deus, os obreiros de Jesus, aquelas pessoas domiciliadas no plano espiritual que já alcançaram um padrão de pureza, de moralidade, que podem e que sempre estão dispostos a nos ajudar em diversas circunstâncias, né? Então, Jesus, ele nos traz, com a oração do Pai Nosso, e com essa observação do pede e obtereis, bate e se abrirá a porta, busca e acharás, que nós temos que envolver o momento da prece com recursos pessoais e espirituais que tem que ser muito poderosos. E aí entram aqueles itens que a gente falou. Confiança, a gente tem que estar confiante que seremos atendidos, confiantes na bondade de Deus, na presença de Jesus na nossa vida,
na presença dos nossos espíritos familiares, protetores, nosso anjo guardião, que é o primeiro espírito mais elevado que nos acompanha desde o nosso nascimento até o nosso desencarne, e muitas vezes durante várias encarnações, esse espírito protetor mais elevado que nós moralmente, é aquele que pega a nossa prece, como um pai que pega um bebê, para cuidar da nossa solicitação, e se ele não tem condição de nos atender, de nos inspirar, de nos intuir para as melhores escolhas, ou nos amparar com algum tipo de ajuda, ele encaminha para um espírito superior a ele, para que, dentro da nossa necessidade, nós possamos ser atendidos. E, então, além desse entendimento muito amplo a respeito da prece, da oração, nós temos a contribuição de muitos pensadores no meio espírita. Eu vou compartilhar algumas aqui, trechos pequenos, só para a gente pensar um pouquinho. Emmanuel diz o seguinte: a oração é divino movimento do espelho de nossa alma no rumo da esfera superior para refletir-lhe a grandeza. Esse pensamento faz parte de um texto de Emmanuel que a gente encontra no livro Pensamento e Vida, que é um manual que Emmanuel escreveu, nos trouxe, que é uma espécie de cartilha de preparação para a reencarnação na Terra. E aí ele usa esse manual que os espíritos em processo de reencarnação usavam no plano espiritual para se preparar para o mergulho na carne, para trazer para a gente importantes apontamentos a respeito da nossa experiência aqui na Terra, da importância do pensamento. E aí é onde a gente entra, então, na grandeza das informações que a doutrina espírita, através dos nossos mensageiros espirituais, os mais diversos, nos trazem para sistematizar a importância e a eficácia da prece. A prece é um movimento da alma, da criatura, em direção ao Criador, que movimenta recursos de pensamento, a nossa mente vibra, as nossas energias são plasmadas no ar, emitem uma força que é peculiar de cada pessoa, quando vibra, quando pensa, quando ora, e as nossas emoções, conjugadas com o nosso sentimento, com a nossa sinceridade, com o nosso desejo sincero e com o nosso envolvimento com Deus, com Jesus, com os espíritos amigos, na reverência, no respeito a esses entes superiores, a eficácia da prece aumenta e os nossos desejos, então, podem ser atendidos, porque a gente emite energias bastante específicas no momento da prece. Só da gente recorrer ao desejo de pensar em receber uma ajuda, de agradecer a Deus ou de louvar alguma bênção que a gente conseguiu na vida, nós já plasmamos ao nosso redor energias diferenciadas, que fazem com que a nossa aura, o nosso campo energético pessoal faça uma expansão, e através dessa expansão do nosso campo energético, nós já sentimos uma melhora, um alívio. Mesmo que os recursos da espiritualidade não venham na forma como a gente espera, só o fato da gente se colocar à disposição, no desejo de fazer uma prece, com o coração aberto para um envolvimento nesse pensamento com Deus, a gente já muda o tom da nossa vibração, o nosso padrão vibratório, né? Na oração, a gente coloca o nosso altar espiritual, a nossa conversa divina, com palavras, muitas vezes, pensadas apenas, algumas vezes no campo das vibrações, e o que sentimos, o que buscamos, a gente eleva nosso pensamento e vai em busca do Criador, que vai nos dar o recurso, principalmente, que nós necessitamos. Nem sempre é o que pedimos, mas o que necessitamos.
mas é preciso ter uma vontade firme, a gente estar na direção daquilo que nós queremos com uma vontade forte. No livro Pensamento e Vida, o Emmanuel fala sobre isso, fala que a alma humana, o espírito humano, a mente, que é o governador do espírito, ele é composto de diversos departamentos, memória, desejo, inteligência, emoções, mas que no governo de todos os departamentos das potencialidades humanas está o gabinete da vontade. E é a vontade que direciona o nosso desejo para que ele não escambe para o exagero, para que o nosso desejo, o nosso sentimento, as coisas que nós ansiamos sejam buscadas com racionalidade, com entendimento, né? Então, pelo trabalho incessante da nossa inteligência no envolvimento com Deus, com a espiritualidade, com o nosso próprio progresso, a gente vai atuando no nosso próprio aperfeiçoamento pessoal, coletivo, a nossa inteligência aumenta, a nossa moralidade acompanha isso, e à medida que a gente vai alimentando o nosso corpo com o pão que aparece na lição da material, a gente também precisa se alimentar com o pão espiritual, né? Então, pedir, bater, buscar, tem um aspecto muito significativo no campo moral, né? A gente precisa colocar, e a gente reforça aqui, a importância da fé, da humildade em nossas solicitações, e aqui nós reforçamos isso, porque através da fé, da humildade com que nós nos colocamos no ato de conversar com Deus, com a espiritualidade superior, é que a gente vai transformar a prece não num ato místico, milagroso, irracional. Porque, como a gente falou, o poder da prece, ele envolve o pensamento, as energias que a gente emite, elas têm um campo vibracional e energético que vai para o universo. Então, o Espiritismo, ele vem desbravando as potencialidades da alma humana e mostrando a beleza e a conectividade das energias sutis que são trocadas no universo, pela emissão, pela recepção de ondas mentais. A gente vibra nas faixas específicas de acordo com o uso da nossa vontade. Então, a gente faz um quadro feliz ou infeliz a nossa esfera pessoal de acordo com aquilo que a gente pensa. E o que a gente pensa, o que a gente fala, o que a gente vive, na verdade, determina as nossas companhias, tanto materiais quanto as companhias espirituais. Então, ninguém dá um salto evolutivo porque se transformou, aceitou Jesus da noite para o dia. É preciso entender Jesus, assimilar o conteúdo da doutrina de Jesus, mas aquilo que a gente falava no começo, que o Walter frisou muito bem, é a gente trazer o ensinamento evangélico para a nossa prática diária, né? É isso o convite dos ensinamentos evangélicos, né? Fazer com que a gente que a nossa personalidade seja engrandecida junto das personalidades de outras pessoas. Na questão 659 do Livro dos Espíritos, a gente tem a questão que diz o seguinte, né? Qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Fazer preces preces a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, pôr-se em comunicação com ele. Pela prece, podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Quase sempre a gente louva rapidamente, agradece algumas vezes, mas a gente usa a prece, sempre termina ou usa a maior parte da prece para pedir, né? A gente está sempre pedindo alguma coisa, né? Então, é um momento muito rico da prece. Maria Dolores diz o seguinte a respeito da prece: a prece, onde for, seja onde for, ditada por teus lábios ou pelos meus, é uma prova irretorquível da existência de Deus. E se surgem embaraços, na vereda que transpus, a prece me leva sempre à direção de Jesus.
Maria Dolores, esse espírito doce, né, ela sempre traz alguma coisa de forma poética, né, e eu me peguei pensando quando eu li essa mensagem poética dela, que é a respeito da prece, em como era gratificante para Chico Xavier, né, Maria Dolores, Meimei, tantos espíritos doces, né, que se manifestavam através da psicografia do Chico, né, Bezerra, traziam tanta doçura nas comunicações. André Luiz diz, por sua vez, ora e segue adiante. O horizonte é sempre mais nobre e a estrada sempre mais sublime, desde que a oração permaneça em tua alma em forma de confiança e luz. É isso mesmo. A prece é a busca que a gente faz a Deus para recursos que vão exaltar a nossa confiança, colocar a nossa motivação em alta, fazer com que nós acreditemos nas nossas possibilidades, que a gente use os recursos do perdão, da indulgência, os recursos evangélicos que fazem com que a gente tenha força para superar os obstáculos da vida. E eu não poderia deixar de citar também Joana de Ângeles, que eu gosto muito. Joana diz o seguinte: a oração é a linfa preciosa que descenda e é a luz geradora de força sustentando os corpúsculos moleculares que necessitam do refazimento de energias para preservar-se em intercâmbio vibratório. Então, traduzindo aqui o que a Joana quis dizer, a oração é como uma água que limpa o nosso campo energético, para que a gente possa, então, no contato com outras fontes, transformar a água da vida, a água do ensinamento evangélico de Jesus, em claridade para a nossa alma, para o nosso corpo, energizando o nosso corpo espiritual e o nosso corpo material, que é o nosso instrumento de manifestação de vida aqui na Terra, né? Então, nós temos que alinhar os nossos pensamentos, as nossas vibrações, as nossas energias no momento da prece, para que nós possamos, então, estabelecer uma conexão rica, preciosa e genuína com Deus. E aí a gente para e pensa um pouquinho, para não estender demais, para que a gente possa abrir espaço também para o nosso amigo irmão Cuba. Quando o amigo vai buscar o amigo para pedir os 3 pães, ele também está representando outro amigo que chegou de uma viagem. Alguém que veio trazer para ele a visita, mas também histórias do caminho, veio trazer o calor da alegria da amizade, a sua presença. Então, quando ele vai em busca daquele amigo para obter os recursos do pão material, ele vai na confiança de que ele vai ser atendido para bater na porta do outro. E quantas vezes nós somos visitados por amigos de uma forma inesperada e nós não temos para oferecer aquilo que a gente sabe que é importante, que é de merecimento daquele amigo, e a gente busca um outro amigo ainda. Então, Deus é o nosso amigo maior. A espiritualidade amiga nos oferece o campo da amizade, da presença dos espíritos superiores, para mostrar para a gente que existe uma conectividade no campo da amizade, dos laços, da afinidade, que geram essa solidariedade, essa fraternidade, esse desejo de querer fazer o melhor para o nosso amigo. Então, quando a gente busca a Deus para obter um recurso, a gente vai com o coração aberto. Que as preces, elas não são iguais, não podem ser iguais, porque nós somos diferentes, as nossas demandas são diferentes. A prece que a gente faz quando um filho está vencendo uma etapa da vida, ganhando um jogo de futebol, numa formatura de faculdade, é uma. A prece que a gente faz intercedendo por um amigo que está num momento difícil, que está passando por um processo de
de problemas diversos é outra. A prece que a gente faz diante de um monumento da natureza, quando a gente está embasbacado pela beleza que o mundo nos oferece, é outra. E a prece, então, que a gente faz no leito, quando a gente está na agonia, próximo ao desenlace corporal, então, é outra. O nosso amigo Guilherme, de Taubaté, costuma dizer que as paredes de hospital, né, na fala dele, ele fala sempre isso, escutam as preces mais sinceras, porque são as preces ditas no momento em que a gente, às vezes, está ali no desespero, buscando, né, recurso para a própria vida ou para a vida daqueles que a gente ama, que a gente está ali acompanhando no momento de dor, Então, é muito rico, muito precioso esse texto do Amigo Inoportuno, porque ele traz para a gente essa lição forte de que é importante e necessário buscarmos os recursos da providência divina. Mas temos que acreditar que somos merecedores. Temos que acreditar que os recursos que nós vamos receber serão bem aplicados. Então, pedir, saber pedir e depois usar com sabedoria os recursos que a divina providência nos dá de forma abundante, diariamente, através dos recursos da prece, para que nós possamos vencer com as nossas forças, mas com o amparo deles, todas as provas, todos os obstáculos, todos os testes que nós aceitamos vivenciar na nossa jornada evolutiva, quando nós nos comprometemos a passar mais um périplo, né, usando a palavra que a Joana gosta muito de usar, um périplo reencarnatório na Terra para evolução de nós mesmos e algumas vezes até ajudando a evolução de outros que muitas vezes têm dívida conosco e nós com eles. Então, eu passo para o Walter, me colocando aqui à disposição para que a gente possa eventualmente responder alguma pergunta e atender alguma solicitação de irmãos. Sandro, obrigado pela sua exposição muito sensível, muito profunda. Você foi para o lado da prece, né? Para o lado a parábola te trazendo grandes sensações de pedir, obtereis, né? De que maneira pedimos e o que devemos pedir. Você foi bastante feliz na sua exposição. Muito obrigado. O pão é o alimento, né? Dentro da parábola, a analogia do pão como sendo o alimento e o combustível espiritual, sendo o auxílio. Nessa parábola, aquele irmão que foi buscar os 3 pães, Jesus simboliza aquela pessoa que foi alguém de confiança, pois ele diz amigo. Ele não diz que foi buscar o pão na padaria, ou não diz que foi buscar o pão na casa de alguém incerto, mas ele buscou o amigo. Então, buscando o amigo, ele pretendia que aquele amigo o atendesse. Então, isso é uma prece que provavelmente não foi atendida a esse amigo, né? E para isso eu trago para vocês, só para ilustrar, porque a gente tem diversas interpretações, eu tenho certeza que o Cuba vai trazer tanta coisa diferente do que o Sandro falou, porque é muito rico realmente essa interpretação. Então, o que eu trago para vocês, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, na 4ª parte, tem um local que chama das esperanças e consolações. É o capítulo 1, das penas e gozos terrestres, né? Ele fala sobre decepções, ingratidão e afeições destruídas. Eu achei que cabia bem dentro dessa parábola, uma vez que esse irmão foi buscar algo na casa de seu amigo à meia-noite e ocorreu uma decepção, talvez uma ingratidão, talvez uma afeição destruída, que é exatamente o que fala no capítulo 1 dessa 4ª parte do nosso tão esclarecedor Evangelho segundo o Espiritismo de Kardec, né? E eu vou ler para vocês a questão 937, espero não atrapalhar o Cuba dentro das suas reflexões, mas eu acho que não. A 937, Kardec perguntou o seguinte, para a gente ilustrar essa parábola. Vejam bem, Kardec perguntando aos espíritos. A gente pode conectar essa fala de Kardec e a resposta dos espíritos com a parábola, né? Então, para o homem de coração, aquele que tem sentimento,
As decepções oriundas, provenientes de uma ingratidão e da fragilidade dos laços de amizade existentes entre duas pessoas, por exemplo, como é o caso da parábola, não são também uma fonte de amarguras? Então, Kardec foi objetivo. Então, isso que acontece, eu não devo ficar amargurado com uma decepção, com uma ingratidão. Então, vejam bem o início da resposta dos espíritos. A resposta é mais longa, eu resumi para vocês em 2 parágrafos, para que a gente possa ilustrar. A resposta: sim, são uma fonte de amarguras, porém, deveis lastimar os ingratos e os infiéis. Vejam bem, deveis lastimar. Foi uma lástima o que aconteceu, pois serão muito mais infelizes do que vós. A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísta topará mais tarde com corações insensíveis como o seu próprio o foi. Olha que forte isso. Então, isso me impressionou bastante nessa questão, nessa parte 4ª, e eu acredito que é uma interpretação também diferente, com mais um viés a ser explorado, e a gente passa agora para o Kuba, que também vai nos trazer, com certeza, novos vieses aí dessa parábola. Não é, Kuba? A palavra é sua, então. Sandro, obrigado, viu? Legal, Sandro. Parabéns aí pelos comentários. Maravilhoso. Walter, essa colocação sua é importante, né? Porque uma das coisas que a gente traz nessa reflexão de hoje, que ela, como o Sandro falou, ela vem antes do Pai Nosso. Então, ela vem antes daquele tributo que Deus deixou para cada um de nós, através do governador planetário, que é a forma de cada um se conectar, de cada um ter esse contato com Deus. Essa era uma das preocupações dos discípulos, dos apóstolos de Cristo. Tá, você vai embora. E agora? Qual que vai ser o número do telefone que nós vamos discar para falar com Deus? Como é que a gente vai fazer? E daí, Jesus ele vem e ele traz, né, as indicações da oração do Pai Nosso, e depois ele vem e carimba com essa parábola do amigo importuno. Mas o que a gente tem que perceber? Que quando aquele homem vai bater na casa do amigo, ele já tinha certeza de uma coisa, que ali tinha pão. Ele não pergunta, você tem pão? Não. Ele fala para ele pegar os 3 pães. Então já é algo certeiro. Cristo já mostra que já é algo que é certo de você receber. Mas, ao mesmo tempo, puxando um pouco para isso que o Walter falou, antes da gente fazer algumas outras colocações, às vezes a gente se entristece, né, por conta de um pedido que não foi atendido, por conta de um amigo que não deu o ombro no momento que a gente precisava, ou por conta de alguém que a gente considerava que era o nosso amigo e de repente não é. Isso é uma outra reflexão. Mas o governador, o nosso Cristo, ele dá o exemplo de que jamais seremos desamparados. Jamais eu, você, todos nós seremos desamparados. Independente de qualquer coisa, nós estamos dentro de um mar de providência, dentro de um mar de ação, onde a espiritualidade ela nos abraça. O Sandro falou da questão 659. Eu vou um pouquinho mais à frente. A prece torna o homem melhor? Porque quando o Sandro ele descreve para a gente o processo da prece, eu tenho que estar com o meu coração aberto. Eu tenho que estar com o meu coração próximo de Deus. Porque quando a gente pensa dentro desses versículos, que nós temos pedi, buscai e batei. O que Emmanuel ele traz para a gente lá no livro, deixa eu consultar aqui qual livro, lá no Pai Nosso. No livro Pai Nosso, quando Emmanuel descreve essa questão do pedir, ele diz que é imprescindível que o homem aprenda a pedir caminhos de libertação da antiga cadeia de convenções sufocantes, preconceitos estéreis, dedicações vazias e hábitos cristalizados. É necessário desejar com força e decisão a saída do escuro. O primeiro ato de pedir é sair do escuro. É saber o que eu estou pedindo. Então, com que coração que eu vou pedir?
Com que coração que eu vou chegar lá? Porque o homem, ele vai até o amigo dele de coração aberto. De coração aberto. As portas eram fechadas durante a noite, mas boa parte das portas elas ficavam abertas durante o dia. E ele vai tarde da noite, ele é inconveniente. Ele está sendo inconveniente. Mas mesmo assim, ele deixa para trás todo esse pensamento e vai em busca do pão. E quando a parábola ela traz o pão, ela está trazendo o quê? Aquilo que você mais precisa na sua vida. Aquilo que você necessita. Porque o pão, ele representava o quê? Necessidade. Aquilo que eu preciso. Então pensa agora, nesse momento comigo, aquilo que você precisa. E pensa como que você está pedindo isso para a espiritualidade, na sua prece, através do seu momento de recolhimento. Não vamos nem entrar no mérito, dentro de todo esse magnetismo, essa bela explicação que o Sandro deu. Mas vamos entrar no mérito da força da prece. Então ele traz essa trilogia: pedi, buscai e batei. O pedir, ele envolve o quê? A minha condição de espírito. Porque eu preciso, antes de mais nada, como bom cristão que eu sou, como bom espírita que eu sou, reconhecer que eu tenho que ter mérito. E que o meu pedido precisa ter mérito. Como Lucas narra, aliás, a nossa própria lição, ela diz aqui no final: e é claro que o nosso Pai é incapaz de nos dar uma serpente quando lhe pedimos um peixe. Mas às vezes nós pedimos serpente e nós não estamos sabendo. Às vezes nós pedimos pedra e não estamos sabendo. Às vezes nós pedimos um escorpião e nós não estamos sabendo. Por isso que há de se recolher, manter o melhor contato com a espiritualidade e se tornar esse homem melhor. Porque quando a gente vai se tornando esse homem melhor, o que acontece? A minha consciência vai expandindo e eu vou reconhecendo o que eu devo pedir. Se existe mérito naquilo que eu estou pedindo. Se realmente ele é o pão. Eu estou pedindo pão ou estou pedindo a serpente? Mas é lógico que Deus tem essa misericórdia, a espiritualidade ela tem essa misericórdia e não vai nos sufocar. Mas nós podemos acelerar o nosso tempo de entendimento e de conexão. Então, o pedido que Cristo faz, ele dá o processo, ele dá o roteiro, mas ele traz esses 3 imperativos. Pedir. Qual a condição que você está nesse momento para pedir? Como que está o seu coração? Por isso que o Sandro, inclusive, deu o exemplo dos hospitais, onde você está vibrando dentro da mais alta misericórdia, dentro daquele mais alto pedido. Então, a oração, como diz a Marilda no comentário que eu vi aí, ela realmente não é palavras, mas é a preparação do seu sentimento, a preparação do seu espírito. É a elevação do nível do seu pensamento para ter conexão. Nós nos aproximamos dentro do que nós estamos propagando de conexão. Por outro lado, estabelecido o roteiro edificante e chegado o momento de bater a porta da edificação, sem o martelo do esforço metódico, sem o buril da boa vontade, é muito difícil transformar os recursos da vida carnal em obras luminosas de arte divina, com vistas à felicidade espiritual e o amor eterno. Ou seja, é aquilo que a gente comenta de vez em quando. Qual que é o nível de disposição que eu tenho de levantar e tentar de novo? Porque esse é o ato da prece. Porque você vai ter que lidar com a frustração. Porque você vai pedir e você não vai receber. Mas não é que você não está sendo amparado. Não é que a espiritualidade não está te abraçando. É porque ou é uma serpente que você pediu, ou não é o tempo certo. Porque debaixo do céu e na terra há um tempo para cada coisa. Daí você pergunta, Cuba, mas quem sou eu para pedir? Será que eu tenho mérito no meu pedido? Eu tenho mérito de estar pedindo alguma coisa? E como que eu posso me colocar dentro desse mundo? Eu vou lá para Jeremias, no Antigo Testamento,
tá? Lá para Jeremias, um profeta super famoso, bem conhecido. Quem não conhece a história do Jeremias pode estar pesquisando, né? Porque boa parte do Antigo Testamento se completa também com o Novo Testamento. Jeremias estava inseguro. Jeremias estava inseguro com a missão dele, assim como boa parte dos profetas, sempre no início, eles estavam inseguros. E daí, lá em Jeremias, capítulo 1, versículo 4, tá, a 8, diz o seguinte. Isso é o relato que Jeremias fala desse contato com a espiritualidade. Foi-me dirigida nesse termos a palavra do Senhor. Tá? Então, uma revelação que Jeremias teve. Espiritualidade, ali frente com Jeremias e se manifestando. Antes que no seio fosse formado, eu já te conhecia. Deus falando. Tá? Antes do teu nascimento, eu já te havia te consagrado e te havia designado profeta das nações. E daí ele respondeu, Jeremias responde, ah, meu Deus, eu nem sei falar. E quantas vezes a gente está no momento de prece, né? Eu nem sei falar, eu não sei falar bonito, eu não tenho palavras bonitas, eu não sei falar ou se aproximar de Deus como aquele médium se aproxima, como aquela pessoa da casa que eu frequento se aproxima. A gente volta aqui. Eu nem sei falar, eu sou apenas uma criança. E daí Deus fala, não diga sou apenas uma criança, porquanto irá procurar todos aqueles aos quais eu te enviar. E eles dirá o que eu te ordenar. Não deverás temê-lo, porque eu estarei contigo para livrar de todo mal e sempre. Antes do nosso nascimento, antes da nossa formação no útero, ele já nos conhecia. Ele já te conhece. Já sabe quem você é, já sabe quem eu sou, já sabe qual banda eu andei tocando. Então já existe esse conhecimento. Antes do nosso nascimento, ele já conhecia, Deus já te conhecia. O Criador, a essência de tudo isso que nós estamos discutindo, já nos conhecia. Então também não tem o que esconder. E daí a gente vai lá para a questão 459, 456 em diante, ou melhor, dizendo, os espíritos podem conhecer os nossos mais secretos pensamentos. A gente tem esse problema às vezes, né? Será que a espiritualidade, ela conhece tudo que eu estou pensando, né? Frequentemente conhece. Os que gostareis de esconder de vós mesmos, nem atos, nem pensamentos lhe podem ser ocultados. E daí, Kardec vai mais além. Assim é mais fácil esconder uma coisa de uma pessoa viva do que fazer isso a essa mesma pessoa após a morte? Daí eles dizem, né? Certamente. Você está certo, Kardec. E quando acreditais que estarem bem escondido, tende muitas vezes uma multidão de espíritos ao vosso lado que vos observam. Para quem que a gente está pedindo? Para muita espiritualidade. Por isso que o pedir e o bater, ele tem que ser diferente. Tem que ser diferente. A nossa busca tem que ser uma busca certeira. Tem uma busca naquilo que nós estamos certo. Numa busca de um processo de mudança. Por exemplo, eu estou vivendo um momento difícil na minha vida. Não basta simplesmente eu fazer uma reflexão sobre esse momento difícil. Eu tenho que primeiro também, antes de mais nada, me interiorizar e entender o porquê que eu estou passando por isso. Não é uma escola? Nós não estamos numa escola? O que ainda eu não entendi? O que eu ainda não entendi? Mas existe a promessa que nós não vamos ficar desamparados. Ser espírita também é reconhecer, mais do que nunca, o tempo. E que estamos mergulhados dentro da eternidade. Que nós não podemos brincar com o tempo. Porque esse tempo, ele faz parte de um planejamento, de um roteiro. Para se fazer um bolo, se você deixar ele muito tempo no forno, ele queima. E se você deixar menos tempo, ele não cresce. Fica aquela solona de sapato, às vezes, que murcha. E daí, não deu liga certo. Não ficou gostoso e não ficou bom. O tempo da nossa maturação.
Todos nós temos um tempo de maturação. Inclusive aquele amigo que negou o pão. Ele tem um tempo também da maturação dele. Ele precisa desse tempo. Todos nós precisamos desse tempo. Por outro lado também, eu queria dizer que pedir, buscar e se batei. Essa trilogia de Jesus reveste-se de especial significação para os aprendizes do Evangelho em todos os tempos. Mas por que Emmanuel fala isso? Por que ele fala? Não bastará, portanto, rogar sem rumo. Não basta rogar sem rumo. Então é preciso reconhecer qual que é o mapa. Qual que é o melhor mapa? Como que eu sei? Aquilo realmente vai ser bom para mim? Aquilo realmente vai me edificar, vai transformar, vai fazer uma diferença na minha vida? Aquilo vai me mover para cima? Vai me elevar? Essa é a reflexão. Essa é a reflexão que temos que fazer. Porque boa parte da nossa dor, ela permite um processo de aprendizado. Eu não sei a dor que você está passando, mas eu tenho certeza que você está aprendendo. E eu sei também que em um dos comentários que você faz com seus amigos é: olha, você não tem ideia o quanto eu estou aprendendo. E a gente sempre associa por instinto ou por caminhada, a gente associa a dor a um processo de aprendizado. E às vezes um processo kármico, né? Nossa, é uma pedra na minha vida. Nossa, aquilo lá é uma pedra no meu sapato. É um estorvo. E a gente coloca, às vezes, as dificuldades que a gente tem, mas não como um processo de aprendizado, e simplesmente como barreira. E como que funciona isso? A gente tem que pensar que a nossa intenção tem que ser uma intenção forte e pura. A mulher sangrava durante 12 anos. 12 anos sangrando. E Jesus passando naquela multidão, todo mundo tocando em Jesus. E ela toca. E ela toca nele. E ele para, naquele momento, pelo seu magnetismo, pela sua vibração. Jesus diz o seguinte: alguém me tocou. Os discípulos olham para o governador e falam assim: Cristo, mas tem muita gente te tocando? Tem muita gente te tocando, muita gente que tocou você. Olha a multidão aqui. Mas alguém me tocou diferente. Porque eu senti uma virtude saindo de mim. Uma virtude saindo de mim. E daí essa mulher, que vivia essa hemorragia durante 12 anos, que não conseguia mais, que estava cansada desse sangramento. Imagina o sofrimento. Imagina o sofrimento. Já é um processo dolorido para muitas mulheres, 3, 4 vezes no mês. Agora imagine você durante 12 anos vivendo esse sangramento. E daí, nesse momento, ela consegue se aproximar dele, né? E ele diz, né, para ela. E ela conta, né, que ela foi curada, que ela sente a cura. Ela sente a cura. E daí ele fala: tem bom ânimo, minha filha. A tua fé te salvou. Vai em paz. A tua fé te salvou. Depois a gente vai ver em outros textos, né, dizendo: o tamanho da tua fé te salvou. A pergunta de hoje, dentro dessa parábola, é: qual que é o tamanho da minha fé? Qual que é o tamanho da minha fé? Eu estou batendo, eu estou buscando de verdade? Eu estou buscando de verdade? Eu estou pedindo com tudo aquilo que eu tenho no meu coração? Eu estou pedindo como espírito eterno ou estou pedindo como algo temporário ou como uma visão simplesmente materialista? Qual que é a busca? Esse roteiro realmente é um roteiro que eu apresentei um mapa para Deus? Eu cheguei para Deus e falei assim: ó, aqui está o mapa. Vai dar certo esse caminho ou não? É um caminho que eu simplesmente não consagrei. Eu não depositei esse mapa na espiritualidade. Eu simplesmente, olha, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E a hora que o calo aperta, eu vou lá no oráculo de Delfos e peço orientação. É assim? Ou não? Ou será que eu preciso consagrar o meu mapa na mão da espiritualidade? Eu preciso pedir isso.
Porque senão não vai. Sozinho não dá pé. Nós não estamos sozinhos em tudo isso. E às vezes a gente acha que, não, eu posso pedir o pão lá e beleza. Mas, na verdade, você está perdendo um escorpião. Você nem imagina. Que vai te dar uma picada e vai te derrubar. Então, existe todo esse conceito de reflexão. A busca está relacionada ao roteiro. O pedir está relacionado à grandiosidade do seu espírito. A força que você tem. Ah, mas Cuba, será que eu tenho essa força? Pelo amor de Deus, a gente acabou de ler aí, Jeremias, antes que no seio fosse formado, ele já te conhecia. É só lembrar de Moisés, sarça ardente, que a gente vai lembrar, né? Quem fez a boca do homem? Quem faz o surdo, o que ouve, o cego, aquele que vê e não vê, não sou eu, o Senhor? Vai, pois agora. Também com Moisés foi assim. Então, esse mapa, ele já sabe onde vai dar. A espiritualidade já sabe onde vai dar. Agora, o bater, você não precisa bater no escândalo. Você não precisa bater na gritaria. Porque se você pedir, vai ser dado. Se você bater, a porta vai abrir. Se você procura, você vai achar. É promessa. Então não precisa pegar as duas mãos e ficar sentando na porta. Porque Deus não é surdo. A espiritualidade escuta. Ele vai te ouvir. Mas vamos entender um pouco sobre tempo. Sobre o tempo que nós estamos navegando dentro de cada coisa. Muitas vezes, nós deixamos para se movimentar quando a dor aperta. É que nem a história do cachorro. O frentista está lá abastecendo o posto, um posto de gasolina, chega uma pessoa para abastecer, e o cachorro está ali em cima de uma tábua, com vários pregos, uivando, e não sai. Tá? Daí, o motorista olha para o frentista e fala, por que ele não sai dali? Porque a dor não foi suficiente. Porque se a dor fosse suficiente, ele se levantava e sairia da tábua. Não podemos deixar chegar a esse ponto. Não podemos. E nem precisamos. Vamos adiantar a nossa jornada. Né? Vamos acelerar. Começou aquela dorzinha, começou a sentir a necessidade que o mapa está sendo alterado, que você está escutando aquela mensagem, recalculando a rota, você vê que deu uma perdida ali e que o GPS está bagunçado. Se concentra, esfria a cabeça, faça a sua meditação, faz o pensamento, faz a vibração, porque daí você vai sentir a virtude, essa virtude. Porque ela não pediu nada. Ela não pediu nada. Diferente do cego de Jericó. Ele ficou comovido com o grito do cego de Jericó. E daí ele perguntou, o cego respondeu. Mas ela não. Essa mulher não. Essa mulher, ela emanou essa vibração que o Sandro estava descrevendo. E tocou o governador. E daí a cura, a mediunidade, né, maravilhosa, do nosso governador, o médium de Deus, vai e faz. Então a gente percebe como que eu estou pedindo, como que eu estou me relacionando. Daí você fala assim, e qual que pode ser a receita? Uma das coisas que a nossa espiritualidade mais pede, para que esse momento do pedir, do buscar e do bater, você receba os 3 pães. É a nossa moral. Quando você trabalha a sua moral, você trabalha o seu ambiente de trabalho. Tem pessoas que não vão conseguir mais te derrubar, não vão conseguir mais deixar você triste. Você começa, aquele problema que você tem em casa, você começa a ver de forma diferente, porque tem uma pitada de espiritualidade misturado com uma visão de eternidade, com provas e expiações. Você começa, nossa, o negócio é muito maior do que eu imagino. Então a gente precisa ter essa visão além do alcance. Ter essa visão além do alcance que permite com que cada um de nós ache aquilo que nós procuramos. Uma das coisas que eu penso em relação à parábola de hoje também é sobre as nossas necessidades, e eu volto a reforçar sobre isso.
O que eu preciso? O que eu preciso para ficar alegre? O que eu preciso para ser feliz? O que eu gostaria de ter hoje para se tornar uma pessoa alegre e feliz? Eu tenho observado, né, que nós, no nosso dia a dia, nós estamos se contaminando. Se contaminando. Os ambientes estão muito contaminados. Daí você vai falar, nossa, que pessimismo. Não, não é pessimismo, não. Tem muita coisa boa acontecendo no momento. E muita coisa boa. E o próprio livro dos Espíritos trazem pra gente, de tempos e tempos, Deus permite que algumas coisas aconteçam pra gente dar um salto. Ok. Mas tem algo muito mais importante do que isso. Que é esse magnetismo, essa vibração, pensamento é vida, alta velocidade, mais rápido que a velocidade da luz. Nós estamos se comunicando com essas frequências. Então, mediante a todo esse cenário que nós estamos vivendo, tá? E veja bem, não estou falando de política. Não. Eu estou falando de magnetismo, de vibração, de palavras, de conceitos, de energia. A gente acorda de manhã num muro de lamentações. É veículo de comunicação, é ele, é ela, é a equipe de trabalho. Nós precisamos elevar essa vibração, trazer, mas não dá. Vai pro banheiro, se tranca no banheiro, faz uma prece. Quem que vai lá bater no banheiro, te tirar lá? Ninguém. Se tranca, sua intimidade, fica quietinho lá, vibra coisas boas, 2 minutinhos. Já dá uma recarregada, fluido cósmico universal, pá, chegou, e daí você vai enfrentar esses diálogos, vai conviver com essas pessoas. Porque também a gente vai, né, suga um pouco da nossa energia, para você conseguir pedir, bater, buscar, tudo de forma correta. Precisamos melhorar o nosso campo. Não basta simplesmente a gente ir conforme a maré. Eu tenho que deixar alguma coisa de contribuição. No ambiente de trabalho, tenta melhorar. Por exemplo, eu sou educador, estou na faculdade falando, estou com jovens, e a gente percebe que às vezes o negócio está caindo, a gente não pode deixar, às vezes, se conduzir. Vamos trazer a alegria do Evangelho. Porque a tristeza já matou a muitos. Não é verdade? E nós, como o Evangelho vivo, dentro do nosso sangue, nós podemos caminhar, nós podemos transportar isso. Olha quanta gente linda deixando os textos aí maravilhosos. Então é pegar isso que nós estamos vendo hoje e colocar no nosso perispírito. Levar essa bagagem. É o que muitas vezes a gente comenta isso, né? Eu tenho 2 opções. Eu vou colocar qual manto que eu vou colocar para sair de casa? O manto de Jesus ou do mundo? Não estou falando que você não tem que ser do mundo, não. Você vai ter que trabalhar, vai ter que ter dinheiro. Deus queira que todos nós prosperemos, que a gente tenha muitas coisas, porque todos nós devemos e buscamos ser felizes. Mas não podemos deixar a felicidade ter manchas, né? Essas manchas que vão atrapalhando a nossa escalada. Às vezes a gente perde um dia por uma bobeira, depois alguém fala alguma coisa para você e você fica com aquilo, trabalhando o dia inteiro. O dia inteiro. E vai vibrando, vai mandando todas as vibrações possíveis para a pessoa. Vai dormir. Nossa, um desdobramento é aquele desdobramento que te arrebenta. O seu mentor tem que te segurar para você não ir lá chacoalhar o outro lá na casa dele. Tá. No dia seguinte, você chega no ambiente de trabalho. Você percebe que não é nada daquilo que você fantasiou, que você criou uma história. Quantas histórias nós estamos criando, e essas histórias elas vêm para nos tentar, para nos deixar mal. Né? Eu estou estourando meu tempo. Mas, baseado nisso, tá? Qual que é a chave da reflexão? Eu recebi a oração do Pai Nosso. Os apóstolos receberam o telefone, o número do telefone. E daí Cristo fala assim, ó, só que para o número funcionar, você tem que colocar o DDD. Você precisa colocar o DDD, porque só esses números que eu te passei não vai funcionar. Você tem que colocar o código de área. E qual que é o código de área? Pedir, buscar e bater. Se você colocar esses 3 dígitos, daí funciona. Mas colocar esses 3 dígitos dentro disso que a gente discutiu. O sentido do pedir,
o sentido do buscar, vamos consagrar o nosso roteiro do dia a dia. Deus abençoa o meu caminho hoje, meu mentor me guia no que eu vou falar, no que eu vou preferir, nos meus sonhos, aonde eu quero chegar, nos meus objetivos de vida. Sozinho não dá pé, a reforma é íntima, mas o processo reencarnatório é em conjunto, tá? E batei, e bate com fé, bate com amor, bate com conexão. E sabe qual fé que eu estou falando? Aquela de Maria, né, como a gente já falou aqui, né, um dia, aquela de Maria para os servos lá no milagre nas bodas de Canaã. Fazei tudo o que ele vos disser. Então, essa fé é aquela fé que Cristo diz, vai, pula, e você vai pular, porque você sabe que ele vai te dar asas, na verdade, para você brincar com a gravidade, para você conseguir esse voo suave. É isso, ele te abraça, ele nos abraça. Então o bater é com fé. Bater é com fé. Tem mais coisas, mais tempo esgotado. Gente, muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Tantas mensagens lindas. Eu acho que o Walter vai conseguir ler. Espero que o Walter leia. Walter, meu amor da minha vida, você vai dar cartão vermelho para mim? Porque eu devo ter estourado no horário, mas eu prometo que na próxima vez a gente coloca um despertador aqui para ficar apitando. Gente, gratidão de estar aqui, tá? Com você, Walter. Muito obrigado, meu amigo. Sandro, Deus te abençoe sempre, viu? Valeu. Cuba, obrigado pela sua mensagem. O Dom Nossa, colocou aqui pra gente, ó. Estourar o tempo Isso assim é resume maravilhoso. tudo, ó. Mensagem bonita que você está deixando. Então, ótimo, é isso que a gente quer. E a Maria Aparecida resumiu a sua mensagem, olha ali. A luz divina pairou sobre todos vocês, sobre você e o Sandro. Que bom, que bonito que as pessoas estão se sentindo tocadas pela fala dos nossos amigos, irmãos, o Sandro e do Marcos Cuba. Pois é isso, gente. Então, o código de área, a gente pode dizer que é o amor também, né? Então, quando você vai discar o código de área, Jesus manda no seu coração as mensagens. Agora, essas mensagens elas podem ser compreendidas se você preceder o número ao amor, à sinceridade do pedido e do pensamento que você fez para fazer o seu pedido. A honestidade, a sinceridade, a emoção do pedido, ela tem que estar complementada, com certeza. Essa é a ideia. Sandro, eu deixo para você fazer algumas considerações. A gente agradece muito a presença do Cuba. É uma fala muito gratificante, muito gostosa e de bastante esclarecimento. Sandro, você faz para a gente uma oraçãozinha depois do término, a gente passa para você agora, o Cuba faz umas considerações, depois volta para você, se puder fazer uma prece para a gente, pode ser? Tá, pode ser. Nossa, falamos tanto de prece que não poderíamos terminar de outra maneira, né? Eu gostaria de agradecer a participação preciosa, muito rica de todo mundo, né? José Carlos Floriano, da Marilda, da Maria Aparecida, a Fernanda, o Reginaldo, Nair, Solange, Cláudia, Marcos Maria, Joyce e outros que não se manifestaram, Tiago Prates. Gente, muito bom ter vocês aqui vibrando, participando, mandando essa energia boa para a gente, para que a gente pudesse, né, no transcorrer dessa 1h30, tá fazendo a construção desse entendimento, né? A gente não esgota nunca o assunto. Se a gente voltar aqui amanhã, a gente vai falar mais 1h30, trazendo novos elementos para reflexão, que são importantes sempre, né? Então, a fala do Cuba foi muito preciosa, muito rica, como sempre é, né? E ele trouxe um viés diferente e complementar àquilo que eu já tinha falado anteriormente, que você também colocou em sua observação depois da minha fala. E eu gostaria apenas de compartilhar com vocês aqui, a título de fechamento, né, do meu pensamento, uma liçãozinha que tem do Neio Lúcio, nesse livro aqui, Jesus no Lar, que é riquíssima, e que fala sobre viagem, sobre jornada, sobre busca. E é uma história que acontece na casa de Simão Pedro, né? A esposa de Zebedeu pergunta para Jesus como se verificará a nossa jornada para o reino divino. Aí Jesus, como sempre, pensa um pouquinho e traz para a gente e para ela, para toda a comunidade,
uma lição muito interessante. Ele diz que num vale longínquo existe um grupo de cegos que haviam se acostumado a viver na treva, na cegueira. E eles, mergulhados naquela cegueira, eles permaneceram ali, acostumados com aquela vida. Até que um dia, um irmão judeu também, de raça, passou por lá e lhes falou sobre a beleza do Monte Sião. E aí, eles ouviram, maravilhados, as palavras daquele irmão, falando sobre o Monte Sião, mas eles não deram muita atenção, a maior parte daqueles cegos não deram muita atenção, dizendo que eles eram cegos de nascença, o pai e a mãe já eram cegos, e que eles não viam muita motivação para tentar buscar o Monte Sião, visto que eles não enxergavam. Mas aquele amigo vidente disse para eles que a situação deles não era irremediável, que se eles tivessem a boa vontade de aplicar algumas disciplinas, se abster de alguns prazeres de natureza inferior, eles poderiam recobrar o contato com as luzes e avançar na direção da Cidade Santa. Então, a maioria ignorou, zombou, usou de ironia, nem quis saber. Mas um daqueles jovens, que era mais corajoso e sereno, ouviu aquilo e resolveu aplicar. Então, ele entregou-se às disciplinas. Durante 4 anos, ele meditou, jejuou, fez um trabalho intenso de observação pessoal da lei e, depois de 4 anos, ele conquistou a visão. Conquistada a visão, então, ele saiu feliz, alegre por poder observar as coisas da natureza, as belezas, compartilhou com os amigos aquilo, os amigos zombaram dele, não acreditaram nele, mas ele saiu em busca do sonho dele, foi em busca da Cidade Santa. Mas como ele era muito ingênuo ainda, tinha acabado de ter contato com a visão, ele foi atacado por lobos, por víboras, e acabou sendo preso numa caverna por um ladrão. E durante 4 anos, ele ficou subjugado àquele ladrão. Mas como ele era uma pessoa boa, bondosa, e ele foi muito abnegado no contato com aquele malfeitor, ele acabou convertendo aquela pessoa ao bem e ele foi liberado. Então ele andou mais um pouco, pôs-se a caminho, distribuindo fraternidade, alegria, sempre compartilhando coisas boas, até que ele chegou no vilarejo. E lá no vilarejo ele foi confundido com um ladrão e acabou sendo encarcerado. Olha só. Encarcerado, então, ele desistiu de fugir, porque ele sabia que ele não tinha força para aquela coisa de luta corporal, e acabou deixando-se ficar. E ali, ele acabou, mesmo subjugado, preso, continuou fazendo o bem, praticando caridade, fazendo tudo que ele podia em benefício dos seus semelhantes, até que conseguiu convencer as pessoas de que ele era uma pessoa boa e foi libertado. E aí ele foi em busca do sonho dele, atrás do santuário, e prosseguiu a marcha dele. E essa marcha dele, gente, durou 20 anos de provas, que ele saiu sempre, sempre vitorioso, até que ele conseguiu chegar ao Monte Sião e adorar o Senhor. Aí a lição termina com o mestre fazendo a seguinte reflexão: antes de tudo, é preciso reconhecer a sua condição de cego e aplicar-se a si mesmo os remédios indicados nos mandamentos divinos. Alcançado o conhecimento, apesar da zombaria de quantos o rodeiam em posição de ignorância, é compelido a marchar por si mesmo, e sozinho, quase sempre no escuro do vale terrestre, para o monte da claridade divina, aproveitando todas as oportunidades de servir indistintamente, ainda mesmo aos próprios inimigos e perseguidores. Quando o seguidor do bem compreende o dever de mobilizar todos os recursos da jornada em silêncio, sem perda de tempo com reclamações e censuras, que somente denunciam inferioridade, então estará em condições de alcançar o reino, dentro do menor prazo, porque viverá plasmando as próprias asas para o voo divino, usando para isso a disciplina de si mesmo e o trabalho incessante pela paz e alegria de todos. Como disse o Kuba, a gente tem que mobilizar as nossas energias para sair desse negativismo,
A prece ajuda que a gente busque esses recursos para criar esse campo energético. E uma vez que a gente sai para o mundo, as provas vão vir. Mas se a gente estiver fortalecido na confiança nos recursos que o Evangelho já nos capacita, nós vamos vencer a nossa jornada até o Monte Sião, até o reino de Deus. A vida aqui na Terra não é fácil mesmo. Com pandemia ou sem pandemia, as dificuldades vão aparecer, mas venceremos sempre se acreditarmos no grande potencial que existe dentro de nós, que é um presente de vida que Deus nos dá. Obrigado, Sandro. Cuba, suas palavras finais, então. Tá bom. Gente, a gente tem... Se a gente ficar aqui falando dessa parábola, acho que a gente vai até às 3 da manhã, com muito conteúdo, com muita coisa que ela representa. Mas eu acho que a parábola de hoje, ela faz uma provocação sobre a nossa norma de conduta, como que a gente está se conduzindo na nossa vida, no nosso dia a dia, e como que eu estou me relacionando com aquilo, como que eu estou me relacionando com aquilo que eu quero para minha vida, através do seu pedido, através do seu contato, daquilo que você necessita. Como que eu estou fazendo meus pedidos, como eu estou conduzindo as minhas reflexões. Eu me recordei quando o Sandro estava falando um pouco sobre essa história que ele estava contando, que eu achei interessante, e eu lembrei de Davi, né? Nós tínhamos ali os dois vales, né, montanhas dos dois lados, e ali fazia uma grande sombra. Ficavam alguns leprosos ali e também ficavam os assaltantes. Era o famoso vale da sombra, o vale da morte. Então ali ficavam os assaltantes. E ele disse, né, nessa passagem dele por esse vale, ele falava que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu está comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Eu acho que a nossa saída de casa para a nossa labuta tem que ser esse mantra. Tem que acreditar que os nossos mentores estão nos guiando, tem que saber que nós somos um barro na mão de um oleiro que está nos preparando, mas é ter fé. É ter fé. Não é fácil ter fé. Não é fácil ter fé. Porque nós somos testados, como o Sandro falou, o tempo inteiro. O tempo inteiro nós somos testados. E ainda somos crianças, somos mimados, somos. Quando a gente não ganha a bala, a gente fica triste, a gente chora às vezes, bate o pé, grita, mas é saber reconhecer o nosso tempo, reconhecer o nosso momento. O nosso momento. Uma das coisas que nós estamos vivendo, principalmente, né, nesse milênio, é o mundo tentando colocar uma máscara em cada um de nós. Condicionando como que o santo tem que ser, a forma como que ele tem que ser. E nisso que vai acontecendo com o santo vai se desconectando com ele mesmo e com a própria espiritualidade. Então, às vezes, quando nós olhamos no espelho, o espelho, ao invés de refletir a minha imagem, a imagem do Cuba, careca, tal, o santo já com cabelo, né? Ele coloca uma outra imagem pra gente. Coloca uma imagem que muitas vezes não é a sua imagem. E você quer sair, passar pelos vales da morte ou por vale das sombras, né, com o cajado de Deus, mas vestindo um outro personagem. Não vai funcionar. A gente tem que se reconhecer e saber o que nós somos. Né? A minha vida é a vida em Pindamonhangaba, aqui com meus amigos espíritas. E com o meu ambiente de trabalho, e com tudo mais, com a minha família. Eu não posso colocar minha vida lá, em Hollywood, em outro grupo, com outras pessoas. Não dá compatibilidade. Daí vem frustração, vem uma série de coisas que vai deixando o meu coraçãozinho ruim. E daí quando eu vou pedir, quando eu vou buscar e quando eu vou bater, não vai dar certo. Então, assim, não deixa o mundo apontar o dedo para você e fazer você ser aquilo que você não é. Te colocar numa condição que você não tem necessidade de estar. Você é valente, você é filho de Deus, foi feito de uma forma única, é lindo, bonitão ou bonitona, tá? Tem todos os dons, existe um dom aí escondido dentro de você, ou vários dons que você pode estar despertando a serviço do próximo, e tudo isso vai ajudar no quê? Você vai se tornar um espírito melhor, com sintonia melhor,
E quem sabe você nem vai precisar usar o DDD. Já vai ser aquela sintonia direta, né? Daqui a algumas vidas, né? Agora, da espiritualidade chega para o Walter e fala assim, Walter, você fez tanta live, né? Você entrou tanto ao vivo que agora você nem precisa mais de DDD, o contato é direto. Então é isso que a gente busca, esse contato direto com a espiritualidade. Tenham todos um bom restinho de semana, com muita paz. Final de semana está chegando, é momento de reflexão, dar uma parada também para aqueles que vão parar e buscar aí as reflexões de todos os dias, tá bom? Eu vi as mensagens que deixaram aqui, gratidão pelas mensagens. Walter, sempre quando chamar, estamos por aí, tá bom? Beijos e abraços. Sandro, dá um abraço em toda a família, viu, querido? Saudade de vocês também, tá? Tchau, tchau. Será dado. Gente, muito obrigado. Então, a gente encerrando o programa, agradece a presença de todos. Quarta-feira que vem estamos aqui de novo. Então, procurem o nosso link, recebam com os seus amigos o link, repassem para os seus grupos se gostaram. E se não gostaram também, porque aí a gente precisa refletir ainda mais, né? Então, Sandro, faça, por favor, a sua prece de encerramento diante de tanto que nós já dissemos a respeito da energia da prece, e a gente agradece muito sua presença. Obrigado, viu? Querido Mestre Jesus, é indizível com palavras. Por isso, juntamos os nossos pensamentos, as nossas vibrações, unidas nessa egrégora espiritual, onde amigos de tantos rincões do Brasil, de tantos lugares, se encontram nessa noite, sintonizados no bem. O bem que nós queremos sentir, é o bem que nós queremos fazer, é o bem que nós procuramos refletir. Sabemos, Mestre Jesus, que a santidade está longe das nossas pessoas, que muitas vezes, entre o bem que queremos fazer e o mal que nós fazemos, existe uma distância. Mas, mais uma vez, nessa noite, só temos que agradecer pelas oportunidades que tivemos de refletir, de compartilhar, de entronizar os teus ensinamentos, Jesus, para que possamos vivenciar com mais segurança no nosso dia a dia o teu evangelho nas nossas atitudes, transformando a nossa vida num tempo de adoração a Deus e a evolução. Abençoa, Senhor, cada lar aqui representado e todas as pessoas que buscarem esse programa, essas lições para o entendimento, para o consolo, para o conhecimento. Queremos sentir, Jesus, a tua presença em nossa vida, hoje e sempre, que assim seja.